Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Se você chegou e não se inscreveu ainda e puder, se inscreva no canal, ative as notificações e quem gostar do vídeo, senta o dedo no like porque isso é muito importante. Um comentário aqui tipo um bom dia, boa tarde ou a hashtag Prefiro Ciro, que foi o assunto deste dia 22 de outubro. E é sobre essa hashtag e esse movimento que eu vou falar com vocês aqui agora, porque nós observamos nas redes sociais desde o dia 21 uma movimentação muito interessante e um suspense gigantesco no ar. Quem acompanha lá o Twitter percebeu que logo pela manhã, entrando pela tarde, a hashtag Amanhã Vai Ser Gigante começou a subir. E aí gerou curiosidade de muita gente. Por quê? Normalmente essa hashtag é utilizada por bolsonaristas que fazem já aí um suspense, tentam mobilizar a militância para protestos. E aí teve muito bolsonarista que também clicou achando que fosse coisa do Bolsonaro e na verdade era uma campanha do Ciro fazendo um suspense em relação ao que aconteceria no dia 22. Ficou entre os assuntos mais comentados boa parte do tempo. Bom, e a partir disso, os grupos de WhatsApp de apoio ao Ciro começaram ali também a receber muitas especulações. O que vai acontecer no tal dia 22? Muitos falavam que o PDT anunciaria a filiação de algum grande político do Brasil. Falavam em Contarato, Randolfo Rodrigues, que são nomes realmente especulados aí para ir para o PDT. Outros, o PDT vai anunciar o vice do Ciro ou uma aliança firmada para 2022. Meus amigos, sobre isso não criemos expectativas por enquanto. Isso aí só vai acontecer entre abril e julho do ano que vem. E no dia 22, para quem esperava que a surpresa fosse revelada logo pela manhã, teve que aguentar até às 19 horas. Ao longo do dia, uma outra hashtag ocupou os assuntos mais comentados, que foi a Hoje Vai Ser Gigante. E muita gente nas redes sociais tentando entender o que ia acontecer. Até que 19 horas, Ciro Gomes postou um vídeo nas suas redes sociais, já vou falar dele aqui, com a hashtag Prefiro Ciro. Meus amigos, foi realmente um negócio gigantesco, porque em mais ou menos 15 minutos, essa hashtag estava em primeiro lugar no Trend Topic aqui no Brasil. E mais à tarde, detalhe curioso, ela ficou em primeiro no mundo inteiro. Algo que o próprio Ciro hoje cedo compartilhou, reconhecendo assim, como que o negócio realmente foi gigante. E o Twitter é um termômetro interessante para quem gosta de política. Eu entendo as críticas que muitos fazem, que não basta ficar no Twitter, e não basta mesmo. É necessário ir para o Facebook, é lá que está o povão, mas não podemos desconsiderar a importância do Twitter, porque é lá, por exemplo, que quem gosta de política está mais atento. Eu, por exemplo, quase não uso Face, fico mais no Twitter. A imprensa fica muito atenta a essas questões também no Twitter. Artistas, influenciadores digitais, candidatos, partidos, enfim, a galera que realmente está envolvida nessa questão político-partidária e preocupada com 2022, formadores de opinião, estão lá. E quando essas hashtags em prol do Ciro sobem, isso é importante demais, porque mostra força e que ele tem militância. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre a militância que foi energizada com tudo isso que aconteceu. Realmente, assim, eu observando os grupos, eu devo estar em uns 40, 50 grupos do Ciro, tem alguns que eu participo ali com mais frequência, estou mais ativo, e observei que mesmo tendo algumas críticas aqui, outras ali, por conta de muita gente ter criado uma expectativa muito grande, e às vezes olha um vídeo e fala, mas é só isso. Só que não foi só isso, a gente tem que observar o que nasce a partir do dia 22. Outro ponto importante que o Ciro começou a compartilhar nas suas redes sociais foi o quê? Além do lançamento desse jingle, foi pessoas indo para as ruas. Em 7 capitais brasileiras, são elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, tivemos também Belém, Teresina e Salvador. Projetores foram colocados em locais estratégicos e projetaram a imagem em alguns prédios com também o Prefiro Ciro. E aí pessoas passavam nas ruas e faziam vídeos, tiravam fotos. E isso também foi alimentando aí o Twitter e as redes sociais. E é bom destacar também que do Twitter você faz muitos prints ou coleta imagens e joga para outras redes sociais. Eu mesmo peguei lá uma foto maravilhosa do Antônio Neto, lá no local com Prefiro Ciro no fundo, e compartilhei no meu Instagram pessoal e no meu Facebook pessoal. Então isso é bom também registrar o papel do Twitter nisso. E eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar o vídeo, que está em vários canais do YouTube e também no canal oficial do Ciro Gomes.
E vamos fazer aqui alguns comentários, porque tem coisa aqui realmente interessante, talvez alguém, coisa rara, não tenha acompanhado ainda, mas vamos observar que tem alguns pontos que merecem a nossa atenção. A gente percebe já de cara aqui o uso das cores verde e amarelo, né? Porque os bolsonaristas meio que assaltaram essas cores e hoje a gente às vezes tem até vergonha de usar uma roupa verde e amarelo, de usar uma bandeira. Isso aqui é nosso, porque esses que usam e se dizem patriotas são os mesmos que batem continência para a bandeira norte-americana. É realmente inacreditável. Então isso aqui é um primeiro ponto para a gente destacar. E reparem no vídeo, um vídeo alegre, um vídeo para cima, um vídeo que realmente passa uma energia muito boa, muito colorido. Vamos lá. Não quero pandemônio, nem pandemia, não quero mais essa agonia. Não quero errar de novo, eu quero... Bom, aqui referências claras a Bolsonaro. Pandemônio, pandemia e não quero errar de novo. Paz pra sonhar, meu povo. Eu quero um valor verdadeiro. Eu quero um amor bem brasileiro. Isso aqui também é referência a Bolsonaro, que não é uma coisa verdadeira, não é um brasileiro, digamos, patriota, nacionalista. Então aqui algumas cutucadas do Bolsonaro, mas claro, sem citar o nome, o que eu achei uma crítica muito inteligente. Não quero errar de novo. Eu quero paz pra trabalhar, meu povo. Paz que Bolsonaro não nos dá, né? Não tem um dia de paz nesse Brasil e que eu duvido muito que Lula nos dê. Ai, você está comparando Lula e Bolsonaro? Não, mas vale destacar que essa coisa do nós contra ele surgiu ou foi intensificada lá atrás quando o Lula era presidente. Eu quero o cruel, Bolsonaro. nem o duvidoso, Lula. presente sem futuro, Bolsonaro. nem passado já sem gosto. Lula. Não quero que só sabe enrolar. Aqui eu acho que é Lula, mas daria para encarar também com Bolsonaro tranquilamente nessa frase. Nem quero que não sabe trabalhar. Bom, aqui Bolsonaro não faz nada. Bolsonaro é um fanfarrão, eu considero assim. A gente percebe que é impressionante a atuação dele, mas tem muita gente que fala que isso aqui também encaixaria para o Lula. Não quero ficar aqui parado. Também Ou seja, não quer ficar aqui parado, presente, cruel e trágico com Bolsonaro. não quero voltar pro passado. Não quer voltar para o Lula. Por tudo que admiro. Bom, aí você não quer um, não quer outro. Que é a hashtag muito utilizada pelo Ciro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Pera aí. Se não é nenhum nem outro, quem então? E aí vem falar, por tudo que admiro. Prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Pelo Brasil que eu quero e admiro. Prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Por tudo que admiro. Prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Pelo Brasil que eu quero e admiro. Prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Então aqui muito bacana pra você ver. Enquanto tava aqui no finalzinho, meu pezinho tava aqui embaixo mexendo, porque realmente ficou um jingle bem animado, ficou assim, uma música pra cima, alto astral, que dá uma energizada na militância e deu. A gente observa que depois disso aqui, com toda essa repercussão, no começo muita gente talvez, mas será que isso aqui realmente dá para ser considerado gigante? E a repercussão que isso deu nas redes sociais, o que não foi ainda repassado para a imprensa, antes de eu gravar esse vídeo eu procurei, a imprensa até agora não repercutiu isso, a não ser alguns blogs petistas que estão acusando aqui de campanha antecipada, sendo que o Ciro não pede voto, não fala número, nem citou nem nome dos seus oponentes ali, enfim, e claro e óbvio que vamos dizer assim, a equipe de marketing do Ciro se preocupou com esses detalhes para não dar brecha para que qualquer problema judicial nascesse a partir disso. Então a gente percebe vários momentos, não quero esse, não quero aquele, não quero, eu quero. Então toda hora colocando essas coisas que estão na cabeça do povo. Pera aí, eu não quero Bolsonaro, não quero Lula. E muitos dizem que querem agora simplesmente pelo anti-um ou anti o outro. Quem não quer Bolsonaro se apega ao Lula porque é o que está em primeiro. E tem gente que não quer o Lula e pega Bolsonaro porque é quem está em segundo. E na ideia deles que pode vencer Lula. E não está tão fácil assim. Então o Ciro se posiciona entre um e outro, né, oferecendo ao eleitor uma possibilidade de realmente quebrar essa polarização que, na minha opinião, é trágica para o Brasil.
Distinguindo, claro, que Bolsonaro é uma tragédia inigualável. Não estou comparando um e outro aqui, insisto nisso. Porque hoje, quando você critica o Lula, logo aparece um e fala: ai, você está comparando o Lula com Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? Mas o fato de Bolsonaro ser uma tragédia não quer dizer que eu precise ir automaticamente para Lula. Se lá num segundo turno Bolsonaro tiver, eu voto em qualquer um contra ele. Mas querer antecipar essa escolha para agora, um ano das eleições, comigo pelo menos não cola de jeito nenhum. E esse prefiro Ciro comunica com o eleitor, tipo, olha, eu não quero nenhum nem outro, então prefiro o Ciro. Você, até pela combinação das palavras aqui, a questão da rima, você vai colocando isso na cabeça das pessoas. Então essa sacada aqui, eu achei ela realmente sensacional. E depois disso, do vídeo, dessas imagens, realmente aí a criatividade da militância veio à tona e muita gente pegou só a parte do áudio, a parte da música e jogou em outros vídeos desses que circulam nas redes sociais aí, que viram meio que memes, e realmente está bem animado. Bom, e um outro termômetro bacana pra gente ver como que a militância reagiu a tudo isso foi lá no Spaces do Twitter, sala de bate-papo, que eu particularmente não participo muito, nunca tinha falado, ontem foi a primeira vez. Aí muitos amigos falaram, vamos lá participar. Tinha muita gente, por exemplo, Juliana Brizola estava lá, Chico Santa Cruz, o Antônio Neto, o Orlando Zacconi, recém-filiado ao PDT, que teve uma fala brilhante sobre segurança pública, Tabata Ganga, o meu amigo também Cristiano, em nome da Rosa, enfim. A Juliana Brizola, em especial, teve uma fala que emocionou muita gente. Ela disse o seguinte: eleger Ciro Gomes é seguir o fio da história. É o que melhor posso fazer pela memória do meu avô. Então, realmente, valeu a pena participar lá. E já está programado para o dia 24, já que esse é um movimento que inicia para ir para as ruas realmente, como foi ontem, com projeção, gente tirando foto, vídeo, e está programado para o dia 24, adesivaço, em várias capitais do Brasil. Por exemplo, Antônio Neto divulgou que em São Paulo será na Paulista, na altura do número 1500. E muitos materiais agora estão sendo produzidos, não só esses vídeos que eu falei, mas tem muita coisa bacana aí, realmente invadindo as redes sociais, e a coisa está tão forte que tem blogueira petista dizendo que tem robôs agora, sendo que eles não fazem ideia de como que a militância está organizada nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E ontem até compartilharam lá 4 grandes ativos que nenhum outro da tal terceira via tem, e eu até peguei e falei, vou refletir sobre isso. Primeiro ativo, militância grande e ruidosa. E digo até mais, e cada vez mais organizada. Porque tudo isso que a equipe de marketing preparou não faria sentido não fosse militância. E essa é uma dificuldade para outros candidatos dessa tal terceira via que o Ciro não tem. A gente sabe, hoje tem que reconhecer que quem tem militância é Lula tem, Bolsonaro também tem e o Ciro Gomes. Sérgio Moro, se for candidato, que eu duvido muito, vai contar com o apoio do MBL e de alguns movimentos, tipo Vem Pra Rua. Mas duvido muito que eles consigam alcançar, por exemplo, essa organicidade que a militância do Ciro está conseguindo gradativamente, porque ela está desde 2018, né, entre trancos e barrancos, nas eleições de 18. Fizeram uma campanha bacana, mas de 2019 para cá, realmente a coisa tomou uma outra proporção. Semana passada, por exemplo, conseguiram do nada. O Ciro não estava fazendo live, o Ciro não estava dando entrevista. Levantaram a hashtag Ciro Presidente, ficou em primeiro lugar. Enfim, é esse tipo de coisa que acontece que mostra a força do candidato. O segundo ativo desses 4 que eu destaquei aqui no começo, que é o Ciro ter o recall de terceiro colocado nas últimas eleições. Ou seja, Ciro lá já era uma alternativa e muita gente hoje pode estar pensando, puxa vida, se eu tivesse votado no Ciro, talvez o Brasil não estaria nessa tragédia. Muita gente que estava lá pode ter tido a vontade de votar nele, mas o antipetismo embarcou muito no Bolsonaro. E aí muita gente foi pro Haddad porque tinha medo do Bolsonaro. Então agora a situação pode ser um pouco diferente. E essas pessoas podem fazer um movimento em que, peraí, deixa eu dar uma chance pro Ciro aqui, já que ele está tentando aí, está na sua 4ª candidatura, lembrando que o Lula só foi eleito também na sua 4ª tentativa. Terceiro ponto, marqueteiro contratado e atuante. Vale lembrar que o João Santana ganhou 8 de 9 eleições presidenciais que ele disputou. O 4º grande ativo do Ciro é projeto nacional existente e publicado. Ah, William, mas todo candidato tem que registrar um programa lá no TSE para quando vai registrar a sua candidatura. Meus amigos, não é só existir o programa e você cumprir um protocolo, mas você defender todo santo dia em lives, em entrevistas, redes sociais, e a militância entender esse projeto. O Ciro faz isso.
O Ciro está o tempo todo que é questionado falando dos complexos industriais, da reforma tributária, reforma da Previdência. E a militância vai entendendo o que ele defende e vai replicando isso. Algo que nenhum outro candidato, aqui eu me arrisco a dizer, incluindo Lula. Ah, o Lula tem um projeto lá. Cadê? Qual? Não adianta colocar no site do PT, se o Lula, quando vai dar entrevista, só fala o povo tem direito de comer picanha e beber cerveja, que o povo tem que voltar a ser feliz. Espera aí, vamos dar detalhe do que você vai fazer. E a gente tem que passar a cobrar isso, e a imprensa também. Bom, meus amigos, depois de tudo que a gente viu no dia 22, também no dia 21 e até a repercussão no dia 23, a gente percebe que se a equipe de marketing do Ciro queria dar um gás extra para a militância, ela conseguiu. E passa um recado para os outros. Nessa situação do Ciro, que está, por exemplo, no Datafolha, chega a ter 12% dos votos. Já não é fácil e não vamos nos iludir. A situação do Ciro não vai ser moleza para ir para o segundo turno. Tem muita coisa para acontecer. E, repito, esses ativos contam muito. Imagine para os outros que não têm esses ativos e tem que assistir o Ciro organizar dentro do seu partido e com tudo isso contando a seu favor. Então, se não vai ser fácil para o Ciro, para esses outros, enfim, a situação vai ser muito, mas muito mais complicada. E aí o Ciro chegando ali em abril, ainda em terceiro lugar, cada vez mais consolidado, aí de fato a gente entra na campanha num outro nível, num outro patamar, e o Ciro tem essa grande vantagem hoje que foi só reforçada com as ações desse dia 22 de outubro. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo do canal Politizando.